agora nós vamos abrir aqui, portanto, para a mesa, fazer as manifestações. Depois vamos estabelecer um tempo para que quem queira depois se posicionar, falar, representando a sua região, a sua cidade. Mas, enfim, é uma audiência pública que nós queremos construir junto com vocês. O prato não está pronto. Nós vamos construir essa audiência pública junto com vocês, que são os trabalhadores que vão propor, que vão poder aqui se manifestar e falar, e que também possamos fazer também encaminhamentos. Então, nós vamos aqui, portanto, agora passar a palavra já começando aqui ao secretário-geral do Sindicato dos Correios do Estado de Santa Catarina, Sintec, o Giovanni Soboli, para que possa fazer a sua manifestação. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, a gente está fazendo várias medidas aí, e essa da audiência pública que a gente estava tentando há um bom tempo, para tentar resolver os problemas que atingem a nossa categoria e não é de hoje. A gente já vem vários anos aí sendo paulatinamente destroçado por todos os governos, principalmente na questão da falta de concurso público. Para você ter uma ideia, em 2007 nós tínhamos 120 mil trabalhadores a nível nacional, hoje nós estamos com 112 mil, e o próprio presidente aí, Guilherme Campos, o ministro Kassab, enfim, tem um projeto de deixar 90 mil trabalhadores só, inclusive até o final do ano é para baixar de 100. Ou seja, cada vez mais a população exige mais da gente, melhores atendimentos tanto nas agências, nos CDDs, no CTC, mas infelizmente os governos aí não estão fazendo concurso público, estão sucateando cada vez mais. A gente está fazendo várias greves, tem uma agora que a gente está sendo sufocado aí e tem a campanha salarial, e nós precisamos repor essas vagas. E em Santa Catarina, em 2007, tinha perto de 5 mil vagas de trabalhadores de Correios do Estado. Hoje nós estamos com 4 mil e a expectativa é até o final do ano baixar para 3.500. Ou seja, é impossível conseguir dar conta de toda a demanda que tem de trabalho com esse número reduzido. E isso só serve para uma coisa, para poder justificar a privatização da empresa, que é o grande foco nosso hoje, a privatização da empresa. Por isso nós estamos fazendo essa audiência pública, por isso nós estamos buscando todos os recursos, e por isso que a gente quer impedir essa privatização, em nome do sindicato, em nome da categoria, e principalmente, outra questão são o fechamento das agências. Já foi fechada várias agências no estado e a nível nacional, continua com essa política de fechamento, ela já começou na época do governo do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, hoje ela vem se intensificando ainda mais no governo Temer, e a gente está tentando parar essa situação, porque acabando com as agências, detona todo o processo da população, porque muitas cidades aí, o único banco que tem é a agência dos Correios que faz o papel de bancário. Ou seja, então várias cidades vão ficar sem nenhuma forma de ter um banco para ter acesso. E essa é a utilidade pública da nossa empresa, por isso que a gente também quer contra o fechamento das agências. E um outro setor preocupante mesmo é a questão da segurança dos trabalhadores. Por isso que a gente botou a faixa aqui, quanto vale a vida de um carteiro, porque os carros, os veículos, as motos principalmente, estão todas detonadas, sucateadas e não tem nem manutenção. Para você ter ideia, tem unidades aí que tem 3 carteiros para cada moto. Para diz uma moto para 3 carteiros atender a população. Como é que vai dar conta do serviço? Como é que vai manter a necessidade da população? Então são tudo demandas que a gente quer um resultado. A gente vem para a audiência aqui, vem cobrar uma postura aqui, vem debater com a sociedade, com a população, com os deputados aqui, agradecer o espaço aí que pelo menos marcaram e tal, mas nós precisamos resolver essa situação. Não dá mais para continuar assim, porque senão vão justificar que tem que privatizar para melhorar. E não é isso que tem que fazer. O que tem que fazer é contratar funcionário, não fechar a agência e atender a população como ela merece. Porque a nossa empresa, depois o Justo vai falar mais sobre os números, mas é uma empresa altamente que tem lucro. Só que não tem dinheiro para consertar a moto, não tem dinheiro para manter a agência, mas tem dinheiro para investir em futebol, em festival do Xerec, gastar em Olimpíadas, Copa do Mundo, gasta em um monte de coisa, mas não mata na manutenção e no concurso de trabalhadores. Então quero agradecer a participação aqui da categoria, principalmente da população e do pessoal que participou aqui, pela presença, e com certeza a gente quer não parar aqui e fazer muito mais para resolver de fato os problemas. Obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Giovanni. Agora nós vamos passar a palavra para o Gilson, ele que tem um material para nos passar, e também que é o presidente do sindicato, do Estado de Santa Catarina. Está contigo a palavra, Gilson. Deputado, eu só queria pedir licença para usar o microfone, porque eu vou ter que ler ali. Posso... Gente, primeiramente, boa noite. Queria saudar todos os partidos,
PT, PCdoB, PSTU, as centrais sindicais que estão aqui. Né? Nesse momento a gente vive uma crise muito grande a nível nacional, uma crise econômica e política, mais política do que econômica, e isso atinge diretamente a nossa empresa. Então, para não dizer que os sindicatos vivem de falácias, que os sindicalistas não estudam, nós que somos do movimento, né, que nascemos para trás, nós temos um estudo feito pela HIJ, que é um companheiro que tem uma consultoria no estado de Pernambuco, e ele fez um estudo em cima dos materiais da empresa. Nós não vamos ter medo nenhum de apresentar os números aqui, porque são todos números que dá para tirar do portal da transparência e de outros sites, não tem problema nenhum. Aqui o que nós colocar, tranquilo. Vai ser sucinto, vai durar no máximo uns 12 minutos, mas é bom para que todo mundo entenda, para que os assessores entendam, todos que estão aqui entendam o que está acontecendo em Correios. Queria agradecer a presença de todos, a gente mobilizou o máximo que pôde, em especial o deputado Valduga, desde o primeiro momento nos recebeu muito bem. Agradecer ao Giovanni, né, que é o nosso secretário-geral e abriu espaço para eu apresentar, desde o dia 9 de maio ele é o nosso secretário-geral, né, eu tenho outra pasta nesse momento, embora o Valduga sempre tenha o costume de me chamar de presidente. Mas isso não importa, para nós é uma nomenclatura, mas agradecer ao Giovanni por conceder o espaço, né, que não tem esse personalismo, beleza? Essa primeira parte aqui da história dos Correios, eu vou pular ela, mas vou dizer o seguinte, para quem não conhece, nós somos a maior empresa de Correios do mundo, com certeza, embora não falem isso. Não é a FedEx, não é a DHL, não é nem outro. Temos 354 anos, somos 59 mil carteiros, 23 mil atendentes e mais 17 mil OTTs. OTTs, quem não sabe o que é um OTT, que o Will está aqui, é o cara que lá no navio, né, ele rema, leva a chicotada, mas ninguém vê ele. Então todas as encomendas que vocês recebem, as cartas, é triado por um cidadão chamado OTT, Operador de Triagem de Transbordo. Então essa primeira parte queria pular. Só para falar isso, Correios tem 354 anos, hoje nós somos 115 mil trabalhadores, eu acho que a gente pode pular essa parte do DCT, essa parte aí. Essa parte também pode, se tu quiser, tu pode pular. Vamos lá. O governo apontava num estudo que ele fez lá em 2012, que nós prestaríamos um efetivo, nós tínhamos 117 mil, nós prestaríamos um efetivo de 130 mil, naquele momento nós tínhamos 117 mil, como mostra o quadro ali, o efetivo em 2014, como falou o Giovanni, beirando 2015, chegou a 125 mil, foi o ápice, né, da nossa empresa. Depois ele veio decaindo devido aos planos de emissão voluntária, os planos de emissão incentivados, né, que foi a verdadeira mazela que começou a acontecer dentro dos Correios. Logo depois da medida provisória, que depois eu passo para vocês ali. Depois veio ter 118 mil e depois 117 mil trabalhadores, e hoje nós devemos estar em 115, 113 mil, e com a saída agora, com a reabertura do PDI, nós, como falou o Giovanni, nós vamos chegar aí a 108 mil, de repente a menos do que 100 mil trabalhadores. Vou ler aqui para vocês, né, como a empresa tem esse costume de vender, né, o governo tem esse costume de vender esse peixe para nós, empresa pública tem que dar lucro. Empresa, né, em caráter público, ela tem que dar lucro. Isso é uma mentira. A empresa, né, tanto a Brasileira de Correios e Telégrafos como outras empresas públicas, ela não foi feita para dar lucro. Ela foi feita para fazer um serviço social, um serviço essencial, usar os seus dividendos em prol dos seus funcionários e atender muito bem a população. Então, o próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Aires Brito, ele coloca, é obrigação do poder público manter esse tipo de atividade, por isso que o lucro eventualmente obtido pela empresa não se revela como um fim em si, não se revela um fim em si mesmo, em meio para dar continuidade à ininterrupção dos serviços e elas afetadas. O que acontece hoje? Os Correios tinham um recurso muito grande, depois vou mostrar no outro quadro, e de poucos anos para cá, só na primeira fatia que ele tirou, né, dos cofres do Correio, que gerou toda essa crise que está acontecendo hoje, foram mais de 9 bilhões, só a primeira fatia que o Tesouro Nacional tirou foi 3,9 bilhões, uma das pequenas fatias que ele tirou, e depois eu vou explicar as outras. Aqui receita versus despesas versus lucro líquido. A gente está vendo aqui um crescimento de 2001, eu entrei logo depois na empresa, e aí vocês veem que ela é consecutiva todo ano, né? Todo ano ela crescia. Então vamos usar um exemplo ali. Em 2006, a receita era 9,6 bilhões, a despesa era 9,1, o lucro líquido está ali do lado, né? Como a gente vê no gráfico. Então sempre tinha um lucro. Quando a gente chega em 2008, aliás, em 2016, 2014, quando começou a crise da empresa, isso começou a ter um paralelo ali. Só que a empresa não explica, a direção da empresa não explica o que houve. Nós vamos explicar aqui através de gráfico. Então, para vocês verem que a receita sempre foi maior, a gente sempre teve lucro nos Correios.
Aqui, receita versus despesas aqui. Descontrole financeiro. O descontrole financeiro começa de 2013 a 2014, 2015. O que é um pouco de falácia, porque o descontrole financeiro ele já começa em 2012, né? Para quem é um pouquinho mais velho de Correio, ele já começa em 2012. Ali a gente vê que a receita, devido ao provisionamento, a toda a manobra contábil que a empresa usa junto ao DES, junto aos outros órgãos, a gente vê que a despesa ela aumenta, ela é mais que a despesa. E depois no aprovisionamento, usado depois da medida provisória 532, a gente vai explicar como é que, prestem bem atenção nesse gráfico, como é que o governo consegue nos enganar ali, né, tentar nos enganar, dizendo que a gente tem, na realidade, um déficit, né, a gente tem, na realidade, um rombo, e não tem, o que é mentira, o dinheiro está lá, está sendo aprovisionado, tem 8 bilhões, mas não quer usar para nós. Pode passar. Aqui vocês estão vendo aí o patrimônio líquido dos fundos, ó. Nós tínhamos em 2004 1 bilhão em reserva, vocês olham que em 2012 nós chegamos a ter 5 bilhões em reserva, e de lá para cá foi caindo. Aí depois eu vou falar do aprovisionamento. Ó, se vocês notarem, 2014 vem caindo até culminar hoje no rombo de 2 bilhões. O que o Correio gosta de falar muito, principalmente o Guilherme Campos, o Correio não, tá? Porque o Correio somos nós. Me desculpe quando a gente fala empresa, porque não existe empresa. Na realidade, empresa somos nós. O que a nossa direção consegue falar é o seguinte: o grande problema é a folha de pagamento, o grande problema é o plano de saúde. Olha, gente, é uma falácia, porque isso aqui a gente tirou do próprio site dos Correios, dos próprios ministérios, órgãos competentes, e você vê que nunca ultrapassou o tanto do plano nosso de saúde, que hoje chama Postal Saúde, ele nunca ultrapassou 10% a mais, né, do que a gente tem obtido aí, né, de receita. Então, nada mais justo do que nós que trabalhamos no sol, lá criando caixa o dia inteiro, que é a questão dos OTTs, ou os atendentes que batem metas todos os dias, nada mais justo do que ocupar 10% da receita, que nunca chegou a 10%, com o nosso plano de saúde. Para vocês terem uma ideia, nenhum carteiro consegue passar 5 anos sem ter um acidente grave. Nenhum atendente passa mais de 5 anos sem ter um revólver apontado na sua cara, sem se afastar por doença psicológica. Um outro índice muito interessante, só para ressaltar aqui, é o seguinte: para nós conseguir porta giratória nas agências de Correios, nós temos que cumprir 96 itens e nós temos que ir lá e pedir para o bandido nos assaltar 6 vezes. Quando ele chega na 6ª vez lá, a gente agradece a ele e diz: agora nós vamos ganhar a porta giratória. Não vamos, porque tem outros 95 itens para cumprir. Então, assim, ó, nada mais justo que a empresa gastar parte do seu dinheiro com o nosso plano de saúde. Então, é uma falácia comprovada em documentos que o plano de saúde é o vilão, né, dessa empresa. É o vilão dos gastos. Aqui nós começamos a entrar numa área muito delicada, que é a questão dos patrocínios. Primeiramente, nenhum trabalhador é contra os patrocínios a esporte. Nenhum dos trabalhadores são contra a cultura. Nós temos filhos, nós também gostamos que os nossos filhos participem dos musicais, nós queríamos, né, porque nós não ganhamos para isso, que ele também treinasse futebol de salão, que ele treinasse vôlei. Agora, os absurdos que a gente vê é o montante de dinheiro, os grandes contratos que é fechado ali junto com as suas federações. Tipo, 20 milhões, 2,8 milhões, 15 milhões, ali, né, mais 46, ali mais 5. Não que nós somos contra, mas nós também gostaríamos que o Correio nos patrocinasse com motos, que o Correio patrocinasse nós com bicicleta, que o Correio patrocinasse nós com carro com seguro. Pasmem, todos os carros dos Correios não têm seguro. Então, se a gente bater muitas vezes, né, eu e o Ed que está ali, travamos muitas batalhas lá na direção da empresa para os trabalhadores não pagar, né, os seus acidentes. Pode ir passando. Agora, o que nos indigna, começa dali para baixo, pode colocar para baixo, por gentileza. Mais uma vez. Tem a questão das Olimpíadas ali. Mais um para cima, por gentileza. Voltam. Os 300 milhões para as Olimpíadas. Nós não somos contra as Olimpíadas. Eu estive lá na abertura da Olimpíada. Nós somos contra o circo que foi feito. Os trabalhadores de Correios fizeram toda a logística das Olimpíadas. Nós trabalhamos muito, nós vendemos a marca, nós somos a favor do esporte. Agora, não foi só 300 milhões para as Olimpíadas. Nós carregamos, fizemos muita propaganda. Nós gostaríamos que esse dinheiro também fosse revertido em prol dos trabalhadores. Agora, aqui está uma situação de dinheiro muito grande. E vocês vão olhar que lá no final, todo esse dinheiro de 2008 para cá é muita grana. Dá para salvar 10 Correios. Pode colocar para frente, por gentileza. Ali começa uma área que nos indigna, que são as consultorias para fazer a reestruturação dos Correios.
Se eu perguntar para todos aqui, inclusive o Ed, que foi nosso diretor regional, ele pergunta se funcionou alguma reestruturação no Correio. Não funcionou nenhuma. Nenhuma. Você contrata uma consultoria, paga 29 milhões para essa consultoria. Inclusive o Isaac foi ali, agora de tarde, em 2 minutos, tirou lá no site do Portal da Transparência, para depois, né, não dizer que a gente está mentindo. E tirou ali 29 milhões. É a Century, né? A Century. Só ela levou dos Correios 29 milhões. Dava para comprar muita moto, dava para colocar muita porta giratória. Nós não precisamos. Quando você faz uma reestruturação dentro de uma empresa desse tamanho, você tem que chamar uma audiência, você tem que discutir com o povo, você tem que discutir com os clientes, você tem que discutir com seus funcionários. Você não pode chegar e colocar 29 milhões na mão de uma consultoria, a qual ali já está o processo de licitação, que hoje, depois da medida provisória 532, ele foi flexibilizado, então a empresa brasileira de Correios faz a licitação do jeito que quer, e a gente acha que é uma situação de dinheiro muito grande. É 29 milhões só uma. Agora, se vocês lerem ali, que aqui a gente não tem esse tempo, por gentileza. Aí tem mais a outra, a contratação com o processo de licitação ali, né, totalmente flexibilizado. Aí esse é um pequeno espaço ali que a gente colocou sobre a situação de dinheiro. Pode passar por frente. Aí no ano de 2012, depois da medida provisória 532, nós tivemos a criação da Correios Par. A Correios Par, ela foi escoado um montante de 300 milhões, né, para que ela viesse a funcionar. O que era a Correios Par? Correio, depois da medida provisória 532, criando a Correios Par, ele podia adquirir uma empresa, né, 51% dela, ou 49% que fosse, e ele também poderia ser sócio dessa empresa. Então ele colocou ali na Correios Par uma efetividade muito grande, uma quantidade muito grande de dinheiro, a qual ela não serviu para nada, ela é um grande elefante branco. Ali foi o dinheiro, mais uma vez a Correios Par não funciona, a única mazela que ela fez foi criar esse Postal Saúde, que não atende ninguém, nós trabalhadores. A Correios Par foi criado depois da medida provisória 532. Pode tocar. O presidente Guilherme Campos, né, que a gente esquece sempre na primeira falação de dizer fora Guilherme Campos, né, que vá, né, para onde ele saiu, vai lá cuidar das empresas têxteis dele, né, que ele é um empresário da área têxtil. O que eu acho que nós devemos ter trabalhadores no Correios que possam assumir os Correios e fazer um bom papel. A gente não precisa do empresário da área têxtil vir trabalhar com Correios em questão de empresa privada. Assim que ele assume, ele enxerga todo o montante de dinheiro, foi citado naquela minha intervenção, depois o deputado citou, que foi escoado para uma outra área, né, que foi tirado do nosso caixa. Ele fala que a primeira coisa que ele vai fazer é tentar reaver esse dinheiro para o Tesouro Nacional de novo, porque esse dinheiro é nosso. E que ele estava assumindo uma empresa que não tinha fundo, como é que ele ia trabalhar com essa empresa? Logo depois, se você puder passar para frente, logo depois ele coloca, né, que nós temos um rombo, que esse rombo é o plano de saúde, ele já muda totalmente o discurso dele, né? Inclusive com um mérito que a gente não vai entrar aqui, que no ano que vem o camarada está tentando aí a ser deputado federal lá por Campinas. Aí ele coloca lá, dá entrevista no G1, diz que a folha é muito alta e não vai atrás de reaver o dinheiro. Aqui, gente, nós temos um quadro aqui, que nós temos uma despesa de 13,94 bilhões. 32% dessas despesas, muitas delas não têm fundo justificável. Né? Tipo assim, ó, a gente olha ali, ó, a empresa coloca lá nos seus balancetes, despesas com outras despesas. Isso não existe. Se a gente tem uma empresa, a gente vai lá com o contador apresentar isso, ele vai dizer, o que é isso? Você vai ter que justificar se uma nota de gasolina, alguma coisa. Então ali são 2,3 milhões. Aí tem despesas com serviços pessoais, físicos e jurídicos. O jurídico é o que o Correio resolve de pagar uma indenização, de repente, para o Roberto, que está ali, que trabalha 200 anos de moto, e incorporar no salário do cara que já está de cabelo branco, em vez de incorporar a função, ele resolve gastar numa audiência, né, ou numa ação, ele gasta 100 mil, mas não paga 50 mil para o cara. Então, assim, as despesas jurídicas ali, ela fica em cima disso também. Depois a gente não vai aprofundar aqui. Aí depois tem as despesas comerciais. Gente, se engana quem acha que quando o Correio vai lá e aprova, como aprovou agora as 1.052 AGFs, né, que são as franqueadas do Correio, que ele não gasta com isso. Comprovadamente, também é um documento que a gente não vai conseguir explanar aqui, mas eu tenho acesso ao documento, despesas com comerciais. É despesas com as ACFs também. Né? Tem muita polêmica em cima dessa questão aí. E depois tem ali total de despesas, 1, 2, 3 e tal. Só nesse montante são 32% do que a gente arrecadou são em despesas que não precisariam ter. Então, nem sequer são justificáveis, claramente justificáveis. Pode passar para frente, por gentileza. Já estão terminando aqui, gente.
Aí o seu Guilherme Campos fala que não tem dinheiro, que precisa ir lá emprestar dinheiro do Banco do Brasil, que precisa de toda aquela falácia, que o correio está quebrado, mas mesmo assim ele consegue ir lá e dar o nosso reajuste salarial, né? A fatídica Jeep, né? Que a gente recebeu aí, que é um Jeep de pneu furado, porque não acrescentou em nada no nosso salário. Então a gente conseguiu ali 6, depois 3, mesmo que pequeno, ele não consegue justificar como é que a empresa está quebrada, ele consegue nos dar um pequeno aumento. Então ele não justifica também essa questão aí. Pode ir. Aí depois teve a outra gratificação que a gente recebeu também e tal. Pode tocar. Aí tem a questão do Banco do Brasil, gente. Nós tínhamos um contrato com o Banco do Brasil. Eu quero explanar para vocês bem facinho aqui para vocês entenderem. É como se nós tivéssemos um aluguel que a direção dos Correios fez, que ela não tem compromisso nenhum social nem com o povo. O cara tem compromisso com a empresa privada dele. Não só ele, como o custódio, como o Wagner Pinheiro. A questão é a seguinte, vamos supor que você tem uma casa de aluguel. Vamos supor que aqui o Giovanni tem uma casa de aluguel. E aí ele chega, aluga a casa e está lá uma cláusula do contrato. Se ele for lá e sair da casa no 11º mês, ele vai ter que pagar os outros 11 meses que ele pagou de aluguel. Esse é o contrato do Banco do Brasil, para nós entendermos de uma maneira mais popular. Então, se ele chegar e sair da casa, vamos supor que eu sou dono da casa, o Giovanni fica mais um mês para nós honrar o contrato, daí você não vai pagar. Não. Eu devolvo todos os aluguéis para vocês, mas eu quero romper o contrato agora. Não seria uma burrice, gente? É uma burrice tremenda. Foi isso que foi feito com o Banco do Brasil. O Correio devolveu 2,2 bilhões para o Banco do Brasil, rescindiu, fez uma manobra contábil e depois voltou a ter o contrato com o Banco do Brasil de novo. Aí, rapidinho para vocês aqui, gente. Bem rapidinho. Nós temos um CTE, que até o Will trabalha no CTE, né, que é o Centro de Triagens e Encomendas ali. Nós temos ali um contrato de 60 meses e tem uma cláusula, eu tenho esse contrato na minha bolsa aqui para quem quiser ver. Tem uma cláusula que diz, se o Correio rescindir ele no 59º mês, ele tem que pagar 10% de todo o aluguel pago, de todo o aluguel de 60 meses. Então são 600 mil reais. Vocês têm dúvida que eles vão rescindir? Eles vão rescindir, não tenha dúvida. Porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo. Então aí, ó, no Banco do Brasil era mais ou menos isso. Teve que devolver o dinheiro para o Banco do Brasil e depois foi lá e fez a burrice de fazer um outro projeto novo para o Banco do Brasil. São mais 2 bilhões. Aí nós temos aí a retirada, né, dos fundos, ali, ó, proposta de aprovação da diretoria executiva do Conselho de Administração da ECT, o repasse de dividendos à União, né, que são 3,9 bilhões. Aí depois teve a frustração econômica prevista nas despesas médicas, odontológicas. Só que assim, eu não digo que isso aqui é despesa, porque se investir na saúde do trabalhador não é despesa. Só que ainda assim a gente é claro e ainda coloca que está no documento. Beleza? Sejam bem-vindos aí, companheiro. Já está terminando, gente. O salário do presidente dos Correios e dos seus vice-presidentes, né, que nós criticamos tanto aquele dia no espaço que foi aberto na Leste, eles são salários que ultrapassam o salário do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República. São salários exorbitantes. Para você ter uma noção de quem manipula o nosso plano de saúde, quem gerencia o nosso plano de saúde hoje, a menina está ganhando 27 mil. Né? É um cargo que realmente, né, como é que posso dizer, deve ser muito importante, né? Porque nem sequer o plano de saúde que ela tem, ela ocupa, né? Ela vai ser atendida por outra pessoa. E aumenta a despesa ali, né? Ficou para o espaço em 2013, 2015, elas aumentaram 246%. Lembrando que essa despesa não foi pelo plano de saúde, essa despesa ali foi pelas manobras contábeis, foi com a burrice né, ou outro nome, vocês me desculpem, da questão do Banco do Brasil, foi os patrocínios. Então a despesa da empresa aumentou 246% ali. É o grande vilão. O distrato do Banco do Brasil, né? Pode passar. Aí daria para passar para frente, mas aí alguns números, gente. Assim, ó, bem rapidinho eu vou explicar para nós passar 2, 3 dali para frente, daí ali já vem o final. Os Correios insistem em dizer para nós que o serviço postal está caindo, que está diminuindo, que nós temos um grande déficit do serviço, que está diminuindo. O que diminuiu foi a chamada mala direta, 5,2 em 5 anos. O serviço do FAC, que é aquela questão que nós entregamos a fatura do cartão de crédito, aquelas outras ali, ele estabilizou, diminuiu muito pouco, mas o Correio, em 5 anos, ele fez um acréscimo de quase 48% em cima daqueles dividendos. Então, não justifica dizer que teve uma diminuição por causa do serviço da automação informática, né? Não justifica dizer que diminuiu o lucro dos Correios porque caiu a carta. Não caiu a carta.
Nós não paramos de entregar. Ontem mesmo eu entreguei 7 bolsas de fatura. Ontem eu estava na base, eu entreguei 7 bolsas de fatura em um dia. Então não justifica falar que é o FAC que diminuiu. Isso é mentira. Em contrapartida, vamos supor que tivesse diminuído 5,2. Gostaria que os companheiros prestassem atenção, porque eu acho que as áreas estão todas aqui prestando muita atenção. Vamos justificar que tenha realmente diminuído 5,2. Só que as encomendas, que é o nosso filão, e eu convido a qualquer um dos senhores a visitar os centros de entregas de encomendas, os CEEs, os senhores vê a compra que o senhor faz no Mercado Livre ou em qualquer outro site ou qualquer outro lugar que você mande alguma coisa por encomenda, para você ver se não está abarrotado. Que diga que os companheiros do CE aqui que estão arrebentados, estão saindo com 250, 280 encomendas por dia dentro dos seus furgões, dentro das suas Ducatos. Então, assim, mesmo que tivesse diminuído o postal, a receita da empresa, ela não iria diminuir, porque cresceu as encomendas 13,2, aliás, 16,2. E chega um índice que esse ano vai chegar a 18,2 as encomendas. Então, tem dinheiro, tem muito dinheiro, e não está diminuindo o serviço de Correios. Convido os senhores a ir lá 1, 2 dias a olhar nossas cargas de manhã no final do mês, que é onde baixa um pouquinho a carga. Vocês já vão se assustar. Pode passar. Ali a questão da encomenda que eu falei, né, cresce a cada dia o SEDEX, a cada dia, né, o serviço de encomenda, não justifica esse crescimento que eles falam ali, muito pelo contrário, o crescimento é muito mais do que 5%, chega a 16,2%, pode passar à frente. Não vou botar números em reais aqui e tal. Os serviços financeiros com o Banco do Brasil, a gente tem o Itaú, a gente tem a Caixa Econômica, a gente tem o INSS, a gente tem vários serviços que a gente presta ali. Daí ali é a questão dos 11%, pode passar à frente. Aí, gente, chega aqui os gastos postais aproximados, né, que poderiam ter sido evitados em 2012 a 2016. Para finalizar aqui, gente, e agradecer aqui, né, é um pouco chato a intervenção, mas a gente tem que colocar dados aqui para os senhores aqui. São 9,7 bilhões jogados no ralo. Tem uma maneira de salvar essa empresa, depois a gente vai fazer encaminhamento. É a gente sentar, discutir com os trabalhadores o que a gente quer melhorar. Agora, não dá para nós jogar 9,7 bilhões pelo ralo. Não dá para fazer contratos desse jeito com o Banco do Brasil, não dá para nós dar o que a gente não tem a Olimpíadas. Se você não tem dinheiro, você não patrocina. Eu estou mal, não tem como patrocinar, beleza? Então chega a 9,7 bilhões, só passar aí à frente, eu acho que não. Aí tem a questão, gente, que tem uma coisa que é déficit e outra coisa que é prejuízo. Aí bem rapidinho para terminar aquela parte lá. Ó. O déficit aqui vocês podem ler, mas eu quero pegar na questão do prejuízo. Por que os Correios falam que tem prejuízo? Depois da medida provisória 532, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos passou a trabalhar em caráter de empresa SA capital fechado. Então ela teria que fazer, ela não é obrigada, ela teria que fazer o provisionamento de gastos. Então o que ela pega todo ano, né, fatidicamente, ela pega da receita dela? Ela tira em torno de 2,2 bilhões todo ano, né, para fazer o provisionamento com o plano de saúde, com a aposentadoria, com o pós-emprego. Aí onde aparece ali a tal da despesa lógica, porque ela não lança aquilo ali com provisionamento, ela lança todo mês, todo ano que sai do caixa dela 2 bilhões para o pós-emprego, mas na realidade ela não pega esse dinheiro, porque esse dinheiro não existe. Então ela pega ali o dinheiro do pós-emprego e coloca que realmente existe prejuízo. Se eu colocar todo mês, fatidicamente, que eu vou ficar doente no mês que vem e que eu vou precisar R$1.000 para comprar meus remédios ou qualquer outra coisa, ou para qualquer outra coisa fictícia, e eu ia ali fazer a reserva todo mês daquele dinheiro, com certeza eu vou ter um prejuízo, né, entre aspas. E aqui eu acho que já finalizou ali, então só passa o próximo ali. Aí ele tem a questão, né, gente, pode passar à frente. Daí por tudo isso, né, a consultoria, e depois eu também estudei todos os dados que a consultoria mandou, eu não só li, mas eu estudei todos eles, e fui ver se as fontes eram verdadeiras, embora companheiros e sindicato da gente, mas a gente tem que saber o que a gente está falando, e realmente não existe um rombo dentro da ICT. O que existe é um mau planejamento, o que existe é um mau gerenciamento, o que existe é uma farra de cargo político dentro dessa empresa e que está mandando essa empresa para o espaço. Mas não tenha dúvidas nenhuma, no final da minha intervenção, quero agradecer imensamente o espaço aqui e quero dizer aos senhores, nós temos que lutar muito. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma questão de soberania, nós somos o melhor correio do mundo e o maior. Nós temos que, nesse momento, buscar unidade com todos. Agradeço ao deputado, agradeço a vocês.